pessoas! Hoje eu tô aqui pra falar sobre as sufragistas e a minha opinião sobre o que foi super bacana e o que nem tanto. As sufragistas, se você ainda não viu, conta a história do movimento sufragista e da luta das mulheres, no caso desse filme, mulheres brancas e britânicas, pelo direito ao voto. O filme ele foca na vida de Maud, que é uma mulher que trabalha na lavanderia, e ela vai se vendo cada vez mais conquistada, assim, pelas lutas, pelos ideais do movimento. Agora é a hora do aviso de spoilers. Spoilers! Gente, eu vou falar detalhes, viu? Tá, e o que foi super bacana? Super bacana nesse filme é a lição de história. Uma lição que já era necessária e que chegou até atrasada, né? A gente tem diversos filmes sobre heróis masculinos, suas lutas, suas conquistas, suas batalhas. E geralmente o melhor que sobra pra mulher nesse tipo de filme é... E o Oscar de melhor atriz coadjuvante vai para... Então é super bacana, sim, ver mulheres protagonizando um filme sobre um evento histórico que foi muito protagonizado por mulheres. É, tanto protagonismo feminino que chega a dar um arrepio gostoso. Então, ponto pras sufragistas por trazer pras telas de cinema essa lição de história que já tava devendo. Deus sabe como tem gente que precisa ver esse filme. Principalmente aquela galera do... Pra validar o seu movimento, as feministas se apoderam de conquistas que não são suas, como o direito ao voto. Hã? Amor, a luta pelo direito ao voto é um dos fundamentos da origem do movimento. Então, bora ver sufragistas e parar de passar vergonha? Super bacana também a presença indiscutivelmente majoritária de mulheres nesse filme. Como tinha que ser, né? Porque se Hollywood tivesse colocado mais homens do que mulheres em um filme com esse tema, ia ser o cúmulo. Mas bem, temos mulheres, mulheres com nome, mulheres interagindo entre si, mulheres conversando por mais de 60 segundos. Na verdade, essa receita ela segue o filme inteiro, então muito amor. E é claro, passando no teste de Bechdel com a adição de Sarkeesian, passando com louvor, né? Então bacana de verdade. Tá, mas o que não foi super bacana. No vídeo sobre Rey e Star Wars, a gente falou um pouquinho sobre como essa nossa sede por representatividade faz a gente acabar exaltando uma coisa que nem é tanta coisa assim. E, infelizmente, e na minha opinião, tá? Isso acontece um pouco com as sufragistas. Acaba que os verdadeiros pontos altos do filme são, primeiro, o peso histórico, e isso não é exatamente mérito do filme, mas mérito das mulheres que lutaram. Segundo, o elenco majoritariamente feminino, que é mais uma questão de bom senso que uma questão de mérito, né? A atuação do filme é consistente, tem alguns personagens que se destacam, até pelo peso das atrizes, e tem outros que nem tanto, mas precisa ser dito que o estúdio devia ser processado por propaganda enganosa por ter usado o nome de Meryl Streep para divulgação desse filme. O teste de Sarkeesian é se mulheres conversam por mais de 60 segundos. O teste de Meryl Streep devia ser se ela aparece na tela desse filme por mais de 60 segundos. E a resposta provavelmente é não. Mas ok, temos muitas atrizes, boas atrizes, uma boa história baseada em fatos e o que mais? O problema vem aí. O filme acaba sendo só isso. Ele narra os fatos de uma forma tão parada que chega a ser até um pouquinho tedioso em alguns momentos, e ele falha em empolgar justamente no que seria mais importante, que é conquistar o espectador com a desigualdade entre os gêneros e nos fazer torcer, assim, de verdade pela vitória. Mas não, você só assiste e torce pelas mulheres porque você tem bom senso e você sabe que é a coisa certa. Não porque o filme te empolgou nesse sentido. Tá dando pra entender a diferença? Você sai do cinema com a impressão de que tinha uma história muito boa pra ser contada ali, mas que o filme não contou exatamente essa história. Ele só deu umas pinceladas na superfície de uma coisa que poderia ter sido muito mais profunda. Resumindo, é aquela sensação de oportunidade perdida. Algo que poderia ter sido excepcional e que foi só bom. Para talvez meu problema verdadeiro seja com a protagonista, a Maud. Primeiro que eu não entendo porque com tantas personagens inspiradas em pessoas reais, tão interessantes, eles resolveram focar a história inteira numa personagem que era completamente fictícia. A própria Emily Davidson, ela foi de certo modo Marte da luta, né, quando sua morte deu maior visibilidade para as reivindicações. E ela é a personagem secundária mais mal explorada do filme. E depois também porque eu acho que alguns filmes que mostram grandes eventos, isso é a minha opinião, claro, eles falham em focar demais na história, na vida, na luta de uma única pessoa, ao invés de mostrar para o espectador o quadro geral. E Sufragistas faz isso, né? Ela foca tanto na vida de Maud, na luta de Maud, o trabalho de Maud, os problemas de Maud, que o movimento ele meio que fica em segundo plano, né? Ele é como se fosse o cenário para a vida de Maud. Chega a ser contraditório que um dos principais focos do movimento feminista é a sororidade. E um filme sobre uma das maiores conquistas do movimento, ele escolhe se contar através da ótica de uma única mulher e não de várias. Outros personagens também mostram seus problemas, mas pro espectador nenhum deles é tão forte quanto os de Maud. Acaba que é como se não fosse uma história sobre o movimento, mas fosse uma história de Maud dentro do movimento. Tem hora que dá vontade de dizer, ô Maud, você dá licença só um instantinho que tem um negócio acontecendo ali atrás de você que eu tô doida pra ver o que é. E aí vem a presença exclusiva de mulheres brancas e problemas de mulheres brancas que é retratado no filme. O movimento sufragista ele foi um movimento branco, como a gente sabe, e até mesmo racista em determinados aspectos. O feminismo cresceu muito de lá pra cá, há muito tempo que a gente já sabe que a solução ela precisa de inclusão, mas naquela época foi assim. Foi um movimento predominantemente branco.
Só que existe uma diferença entre predominantemente e exclusivamente. Seria compreensível um filme majoritariamente branco, mas não é o caso. No filme, brancos não são a maioria, eles são os únicos. As mulheres negras também existem, como a mídia frequentemente esquece. Teria sido interessante ver uma representação, mesmo que ela não fosse tão expressiva. Mesmo que fosse só pra mostrar os erros do movimento, sabe? Fazer a crítica e tornar essa aula de história, que foi o filme, uma coisa mais abrangente. E essa não foi a única injustiça histórica do filme, né? A gente precisa falar sobre a lista. O filme acaba, a tela fica preta, né? E começa a passar uma lista de países, regiões e anos, que são os anos que as mulheres conquistaram o direito ao voto naqueles diferentes países. O que o filme falha em lembrar é que voto para as mulheres não é igual a voto para todas as mulheres. Regiões como nos Estados Unidos, por exemplo, que mulheres negras só conseguiram exercer de verdade seu direito ao voto décadas depois das mulheres brancas. Décadas! E coisas assim foram simplesmente esquecidas pelo filme, né? Mesmo nessa homenagem final, foi como se não tivesse acontecido. Ok, o movimento sufragista foi majoritariamente branco, o filme optou por mostrar só esse aspecto. A gente faz a crítica, a gente discorda, mas a gente até entende essa fidelidade míope a um determinado aspecto da história. O que não dá pra entender mesmo é a lista no fim do filme, porque não tem aspecto histórico devidamente representado naquela lista. Tem um estúdio e uma direção analisando um evento histórico sobre a ótica de um único grupo e excluindo o outro. É isso sim, na minha opinião, é o que não deu pra perdoar, assim, não deu pra entender. Mas protagonismo feminino é uma coisa em falta. Então esperamos mais como esse, nem que seja só pra fazer as críticas. Se você ainda não viu, vale a pena conferir, nem que seja só pra fazer as críticas. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de clicar no botão de curtir aqui embaixo, deixar um comentário dizendo o que é que você achou. E se você quer ficar por dentro das novidades do canal, ver o próximo vídeo assim que sair, não esquece de se inscrever. Tem um botão vermelho em algum lugar. A gente se vê?